E a gente segue, vamos para a pauta 4? O presidente Jair Bolsonaro disse que, apesar de, abre aspas, pequenos deslizes, o ministro da Economia Paulo Guedes ficará no governo até o último dia. As declarações foram dadas durante a cerimônia de posse do novo ministro-chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, que aconteceu agora há pouco, hein, Robson? Você tem um vídeo na agulha aí? Como disse o Onyx Lorenzoni, uma das coisas mais importantes, Paulo Guedes, que aconteceu desde a chegada dos senhores ao governo, foi a recuperação da confiança que o mundo não tinha conosco. Se o Paulo Guedes tem alguns problemas pontuais, como todos nós temos, e ele sofre ataques, é muito mais pela sua competência do que possíveis pequenos deslizes que eu já cometi muito no passado. O que nós devemos aos ministros, em especial a Paulo Guedes aqui, é muito, e nós reconhecemos isso daí. O Paulo não pediu para sair, mas eu tenho certeza que, assim como foi um dos poucos que eu conheci antes das eleições, ele vai continuar conosco até o nosso último dia. Paulo Guedes não é militar, mas ele é ainda um jovem aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. Muito obrigado por estar entre nós. Bom, meu caro Augusto Nunes, então acho que o recado está mais do que dado agora, mais do que dado, e certamente houve algum motivo para dar um recado tão enfático desse, que veio em boa hora. Em boa hora. A imprensa frequentemente fica inventando brigas aí, ou subindo em muitos graus aí a temperatura real, tal, mas de vez em quando acerta aí. Falava-se que o Paulo Guedes estava insatisfeito com algumas coisas que eu não sei precisar aqui, porque é muita boataria, mas alguma coisa o deixou insatisfeito, e esse recado é tranquilizador, não só para o Paulo Guedes, até porque se ele deixar o governo não vai ter problema de emprego nenhum, e sobretudo para a nação. O Paulo Guedes montou uma equipe que resultou aí num Ministério da Economia dos mais eficientes da história. Eu confio no Paulo Guedes, a política econômica que ele vem implantando está dando certo, está dando resultados, e é muito bom que o presidente Bolsonaro tenha dito que pretende mantê-lo até o último dia de governo. Zé Maria Trindade, eu repito a pergunta para você, hein? O recado, na minha opinião, tá mais do que dado. Silvio, é que hoje rolou aí uma boataria danada. Eu até liguei para algumas pessoas sobre a demissão do Paulo Guedes, dizendo exatamente isso, que ele estaria insatisfeito, que haveria divergências e tal. E aí o presidente acabou se utilizando desta solenidade no Palácio do Planalto para dizer que ele fique, até disse, olha, ele não pediu para sair, é como se dissesse, é fake news essa história. Mas enfim, é que houve divergências, e também depois dessas falas, né, do ministro Paulo Guedes, que o presidente Jair Bolsonaro disse que ele errou, e que o Paulo errou, e que ele também errou no passado, está colocando no passado, mas ele tem repetido aí várias falas polêmicas. Olha, sobre a solenidade, foi uma solenidade bastante cheia, né, importante, e que marca uma mudança de postura do governo. O presidente Jair Bolsonaro afastou pessoas e conselheiros, né, importantes na sua vida política e durante toda a campanha eleitoral. Onyx Lorenzoni era o último desses moicanos aí da campanha e dos primeiros a apoiar politicamente, né, o presidente Jair Bolsonaro. O presidente agora é cercado de militares no Palácio do Planalto, chamados ministros da Casa, e também o secretário-geral da presidência, que não é ministro, mas que tem ali uma importância muito grande, cuida da agenda do ministro. Ele é policial, Jorge Oliveira é policial militar daqui do Distrito Federal. O Braga Neto é um militar da ativa, general 4 estrelas, e que estava no comando, né, do Estado-Maior
do Exército, desempenhou funções importantes, foi comandante do Leste, foi adido militar em 2 países, inclusive Estados Unidos, sempre teve missões importantes. Também o comando, né, da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, e foi chamado para uma missão. E pela segunda vez, nós já falamos aqui, hoje o presidente repetiu, o general Braga Neto terá uma função importante, será uma espécie de coordenador na esplanada dos ministérios. Tem inclusive a competência de chamar ministros para explicações, porque a ideia é se antecipar a problemas e levar ao presidente Jair Bolsonaro já a solução em vez do problema. É uma linha da gestão militar, isso mesmo. E o presidente estava se sentindo sozinho demais, com tudo indo parar na mesa dele, daí essa decisão dele de se cercar de pessoas para fazer gestão e não política na presidência da República. É uma experiência nova. O último ministro-chefe da Casa Civil foi o Golbery Couto e Silva, que saiu em 81, ainda no governo Geisel, né? E é uma gestão, uma administração nova, porque o Palácio do Planalto, ele é ocupado por políticos. Se não fosse assim, não precisava de eleição, haveria um concurso público para ver as habilidades de gestão. Mas o certo é que é uma experiência nova, vamos ver, né, como é que isso vai dar. E na esplanada vai o Onyx Lorenzoni, que desenhou esse governo. O Onyx Lorenzoni, ele participou da transição, reduziu o número de ministérios de 29 para 22, e ele que definiu ali as pastas, a ocupação de cada um. E a primeira dificuldade dele, colocada pelo presidente, será reformular o programa Bolsa Família. Olha só, em primeiro lugar, eu não entendo essa conversa. Primeiro sobre o Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem um trabalho paralelo que é imensurável. Um dia a história vai mostrar a importância disso. Ele catequizou o presidente Bolsonaro, que antes era hostil a qualquer tipo de privatização. Bolsonaro mudou a cabeça, hoje ele é um dos mais enfáticos partidários aí da política de privatização, graças ao Paulo Guedes, que didaticamente foi explicando a ele as vantagens e mostrando na prática como isso funciona. Então hoje nós devemos ao Paulo Guedes a conversão do presidente Bolsonaro ao moderno, né? Ao que é moderno, ao que é correto, ao que funciona, que é a política de privatização. Então tem esse trabalho paralelo. Quanto ao Paulo Guedes, mas o Brasil, a não ser os que são cegos por conveniência, por opção, sabe da importância do trabalho dele. Agora eu fico pasmo, Zé, pelo seguinte: essa turma que critica militares, a nomeação de militares, não sai de 64, nunca mais eles vão sair de 64, 68. Eu li hoje um tweet idiota, como todos os que ele produz aí, do nosso o Drácula, do Departamento de Propinas da Odebrecht, que é o senador Humberto Costa. Ele fala: nem o regime militar, até o regime militar nomeou civil, um civil para casa civil e tal, como é que vai botar o militar e tal? É o seguinte, esses militares são profissionais, tá? Eles fazem uma opção política quando aceitam um convite desses. Você tem que saber se o cara é eficiente ou não. E eu recomendo também, primeiro, ao Humberto Costa, o Drácula, que estude mais um pouquinho de história do Brasil, que ele vai saber, por exemplo, que na eleição de 1945, o general Eurico Dutra, que tinha sido chamado condestável do Estado Novo, vinha da ditadura, enfrentou o principal opositor dele, foi o brigadeiro Eduardo Gomes. Brigadeiro, se o Drácula não sabe, é o mais graduado oficial da aeronáutica. Eles foram acusados de tudo, menos de militar. Militar virou ofensa. Qual é o problema de você ter formação militar se ele for eficiente? Poucos políticos foram tão hábeis quanto o general Golbery.
do Couto e Silva, por exemplo. Então isso é uma bobagem. Uma bobagem. Quem acabou com a presença dos militares na política brasileira, reduziu e forçou a profissionalização do Exército, foi Humberto Castelo Branco, ao acabar com o militar anfíbio, que ia assumir um posto militar, voltava para a política. Isso acabou. E finalmente eu digo o seguinte: o que prefere o Humberto Costa? Casos de polícia na Casa Civil. Ele gosta de larápios, né, de bandidos. Eu dou a lista aqui. No governo do PT, se eu esquecer algum nome, vocês, por favor, me ajudem. Eu tenho de cor e salteado aqui. Chefes da Casa Civil: Zé Dirceu, condenado em segunda instância por corrupção. Dilma Rousseff, despejada da presidência da República por pedaladas e incompetência. Erenice Guerra, chefe de uma quadrilha familiar. Antônio Palocci. E por aí vai. Não sei se a Gleisi Posso complementar? Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante, Pronto. Jacques Wagner, Pronto. Lula, que quase foi, lembra do Bessias? Pronto. Então é isso que ele prefere. Um general que se portou com competência na intervenção militar no Rio, que é um homem de bem, ele é criticado por vestir uma farda. Os outros, que são candidatos a uniforme de presidiário, esses o PT acha que foram bons.